Deixa ele iniciar. Pronto, iniciou a gravação. E eu vou compartilhar a tela com vocês. Já está disponível lá a aula gravada. Depois eu coloco a aula síncrona lá no FPR Virtual. Tá bom? Deixa eu compartilhar a tela. Pronto, está compartilhado, né? Vocês estão vendo? Tá aparecendo, prof. Tá, então vamos começar. Então, nós vimos na aula passada a liberação e o transporte dos gametas e vimos o processo de fecundação, né? Como que forma lá o zigoto. Agora a gente vai ver, então, o que acontece pós-fecundação, né? Na primeira semana do desenvolvimento embrionário. Então, o primeiro evento da primeira semana do desenvolvimento embrionário é a formação do zigoto, que se dá através da fecundação. Logo em seguida, a gente vai ter o início dos processos de clivagem. Ele vai começar a se dividir por mitoses sucessivas. Então, quais são as consequências da fecundação? Primeira coisa, vai restabelecer o número diploide da espécie, porque vão se unir os pronúcleos, vai ocorrer a singamia, e vai formar um indivíduo diploide novamente, o zigoto diploide. Vai se estabelecer a variabilidade genética, vai ocorrer a determinação do sexo genético, né, porque vai ter a somatória dos cromossomos sexuais e vai determinar o sexo genético. E vai ativar o mecanismo de segmentação ou clivagem. Essas duas figurinhas aqui, elas estão mostrando justamente o mecanismo de clivagem ou segmentação, que ocorre ao longo das tubas uterinas. Então, aqui está havendo a liberação do óvulo ainda não fertilizado, aqui está demonstrando o mecanismo de fecundação, e cerca de 30 horas pós-fecundação, vai começar a dividir, ou seja, vão começar a ocorrer mitoses sucessivas, e vão começar a se formar os blastômeros, que é o nome dessas células que começam a se dividir. Esses blastômeros, eles vão continuar fazendo mitoses sucessivas, se dividindo, aumentando cada vez mais o número de células, com uma constante diminuição do volume celular. Então, o número de células vai aumentando, mas vejam o que está acontecendo aqui, ó. As células, elas estão se tornando cada vez menores. Então, o processo de clivagem, ele ocorre ao longo das tubas uterinas. E a estrutura que está se dividindo, ela vai sendo empurrada em direção à cavidade uterina por aqueles mesmos fatores facilitadores. Batimento do epitélio ciliar, dos cílios do epitélio ciliar interno da tuba uterina e contração da musculatura lisa da parede da tuba. É isso que vai empurrando a estrutura que está se dividindo. Então, a gente tem os eventos da primeira semana que a gente vai estudar. A fertilização, que a gente já falou da fecundação, a formação da mórula a partir do processo de clivagens sucessivas, a mórula se diferenciando e continuando o processo de divisão celular, formando o blastocisto, e o blastocisto, a partir do embrioblasto, fazendo o processo de diferenciação celular, formando o embrião bilaminar, composto pela ectoderme ou epiblasto, ou endoderme ou hipoblasto. Então, esses eventos que a gente vai ver na primeira semana. Então, aqui nós temos, a partir da fecundação, a formação do zigoto. Vejam aqui, ó, a membrana de fecundação, tá? Que é o espessamento da zona pelúcida, que se mantém, então, aqui a gente tem, ó, após 30 horas, a primeira clivagem, formando 2 blastômeros. Vejam, aqui a gente tem 2 células, aumentou o número, mas diminuiu o volume. Se a gente comparar o volume de cada um desses blastômeros com o volume do zigoto, eles são metade do volume. Mesma coisa para cá.
após cerca de 40 a 50 horas, a gente tem 4 blastômeros. Eles, por sua vez, são menores que esses 2 blastômeros e vão se tornando cada vez menores. Após aproximadamente 3 dias, a gente vai ter a formação da mórula. A mórula é o nível máximo de compactação celular, onde a gente tem um grande número de blastômeros, todos com o mesmo volume e com a mesma potencialidade para formar estruturas do embrião. E após 4 dias, até aqui, gente, até a mórula, isso daqui está acontecendo na tuba uterina. De mórula para blastocisto, que é após 4 dias, esse blastocisto aqui, ele vai chegar na cavidade uterina como blastocisto, envolto pela zona pelúcida modificada, tá? Para que esse blastocisto possa nidar e fazer o processo de implantação no endométrio para dar seu contínuo desenvolvimento, ele vai ter que perder essa zona pelúcida para expor as suas células, as quais vão, então, conseguir nidar na parede endometrial. A gente vai falar disso também, novamente, um pouco mais para frente. Aqui é um gifzinho, só para mostrar a formação inicial dos 4 blastômeros, como eles vão se formando, então, né, que vão se dividindo, se tornando mais numerosos e, consequentemente, menores. E aqui a gente tem, nas extremidades do slide, microscopia óptica de campo claro. No meio do slide, é microscopia eletrônica de varredura. Então, aqui nós temos, vamos falar dessa daqui primeiro, ó. Aqui é o zigoto, aqui formando 2 blastômeros, aqui formando 4 blastômeros, aqui 8 blastômeros, aqui 16 blastômeros e aqui a mórula. Cada vez mais células, mais numerosas e cada vez essas células menores. Chegando, então, na mórula com o nível máximo de compactação celular. Na microscopia óptica, olhem, aqui, ó, a zona pelúcida modificada pela membrana de fecundação, mantida ao redor da estrutura. Na microscopia eletrônica, essa estrutura não é preservada, tá? Ela acaba sendo extraída devido ao processamento do material. Mas ela está presente. Aqui a célula está viva, tá? Umas plaquinhas de cultura célula viva. Aqui 2 blastômeros, 4 blastômeros, ó, a estrutura da zona pelúcida aqui. Aqui 8 blastômeros, olha a estrutura novamente aqui ao redor. E aqui a mórula com deixa eu comentar uma coisa com vocês. O número de blastômeros na mórula, vocês vão encontrar 16, 32, 64. Isso não é importante. O número em livros vai estar diferente. O importante é compreender que é o nível máximo de compactação com blastômeros todos do mesmo tamanho, com a mesma potencialidade de formar estruturas no embrião, tá certo? E aqui, novamente, ainda presente a zona pelúcida modificada ao redor da estrutura. Então, a clivagem ou segmentação, ela vai ter início 30 horas após a fecundação. O que é a clivagem, gente? É mitose sucessiva, tá? Resultando o quê? No aumento no número de células. Por que as células vão se tornando cada vez menores? Porque a cada divisão no ciclo celular existe a ausência da fase G1 lá na mitose. E G1 é a fase justamente de crescimento. Como não tem G1, a célula não cresce e a célula vai se tornando cada vez menor. Aonde ocorre a clivagem? No trajeto entre a tuba uterina e o útero. Então, aqui é que vai estar ocorrendo a clivagem, tá? Chegando na cavidade uterina como blastocisto pronto para ser implantado na parede endometrial.
certo? A formação da mórula, ó, aqui tem, tá vendo? Eu coloquei vários números aqui de blastômeros, mas ela é uma massa celular circundada pela zona pelúcida. As células vão sofrendo um processo de compactação, porque elas são células cada vez menores, e ela vai ser correspondente ao início da formação do blastocisto. Quando que forma a mórula? No terceiro ou no quarto dia. Normalmente no terceiro dia. Quarto dia já está chegando na cavidade uterina como blastocisto. Então, a gente tem o zigoto fazendo clivagens sucessivas, formando células menores, que levam à formação da mórula. A mórula, por sua vez, leva à formação do blastocisto, que é a estrutura que é capaz de ser implantada na parede do útero. Então, aqui a gente tem a clivagem acontecendo, formando aqui a mórula, aqui o blastocisto, rodeado ainda pela zona pelúcida, e esse blastocisto perde a zona pelúcida e começa a ser implantado na parede do útero. O que a gente tem na estrutura do blastocisto? Nós temos a camada celular que circunda ele todo, essa camada é chamada de trofoblasto. Uma cavidade interna, que é chamada de blastocele, e uma massa celular interna, que é o embrioblasto. Qual que é a diferença funcional dessas camadas celulares? O trofoblasto, ele vai ser responsável pela formação da placenta. E o embrioblasto, ele é responsável pela formação de toda e qualquer estrutura do embrião, certo? Então, quando ele chega na parede do útero, ele vai estar ainda aqui rodeado pela zona pelúcida, daí ele vai perder a zona pelúcida, vai expor o trofoblasto, e o trofoblasto, as células do trofoblasto começam a produzir enzimas que fazem uma erosão no endométrio, e ele começa a adentrar no endométrio, tá? A formação do blastocisto no quarto dia. Ele vai chegar imerso na cavidade uterina, nos fluidos da cavidade uterina. Esses fluidos atravessam a zona pelúcida, entram no blastocisto e levam à separação das duas massas celulares. O trofoblasto, que é a camada externa, que vai dar origem à placenta, e o embrioblasto, que é o grupo de blastômeros interno, a massa celular interna, que vai dar origem a toda e qualquer estrutura do embrião. Então, aqui a gente tem um desenho esquemático do blastocisto, aqui seria o trofoblasto, a zona pelúcida ao redor, o embrioblasto e a blastocele. Na estrutura, na foto, aqui na imagem de microscopia óptica, a zona pelúcida, o embrioblasto, a blastocele e o trofoblasto. E aqui a gente tem uma relação dessas estruturas, da potência dessas estruturas. O que é a potência? É a capacidade que uma célula tem, gente, de se diferenciar e dar origem a diferentes tipos celulares. Então, o zigoto, ele é uma célula totipotente. Por quê? Porque ele tem possibilidades máximas de desenvolvimento. A mórula, alguns livros consideram como totipotente, alguns livros não consideram como totipotente. Ela não tem possibilidade máxima, mas ela tem grandes possibilidades de desenvolvimento. Já o blastocisto, ele é pluripotente, porque ele tem possibilidades mais restritas. Por quê? O embrioblasto, ele vai dar origem aos folhetos embrionários, que vão sofrendo modificações ao longo das mitoses sucessivas. E, à medida que essas células vão se diferenciando, elas vão sendo determinadas, ou então vão se tornando comprometidas com o seu destino celular pré-estabelecido. Por quê? Porque genes vão sendo ou não ativados em momentos específicos, estabelecendo, então, o quê?
expressão gênica em cada etapa. Vai fazendo uma expressão gênica diferencial a partir dos genes que vão sendo ou não ativados. Isso vai determinando o processo de diferenciação celular, sempre, gente, com manutenção do material genético, ok? Então, aqui a gente tem a fase de implantação do blastocisto. Essa fase vai ocorrer aproximadamente no 6º dia após fecundação. Então, aqui seria a parede do endométrio, o epitélio do revestimento do endométrio, aqui seria a cavidade, a luz da cavidade uterina, e aqui a gente tem o blastocisto com o trofoblasto e o embrioblasto. Então, ele normalmente vai se implantar na parede posterior do útero, e essa implantação, ela consiste na adesão. Ele vai grudar, ele vai aderir, e em seguida, ele vai penetrar no endométrio, tá? Ele vai adentrar no endométrio para poder se desenvolver. Então, aqui, ó, ele adere ao endométrio, e assim que ele adere ao endométrio, as células do trofoblasto, elas se diferenciam e dão origem a 2 camadas. Essa camada que permanece ao redor da estrutura, ela passa a ser chamada de citotrofoblasto. E esta camada que vai proliferando e formando projeções em formato de dedo, projeções digitiformes, que vão adentrando ao endométrio, essa camada ela é chamada de sincício trofoblasto. Ela é uma massa celular multinucleada, tá? Ela tem muitos núcleos, por isso que ela é chamada de sincício trofoblasto. E ela é que vai adentrando ao endométrio. E como ela vai adentrando ao endométrio, como que ela vai adentrando? É porque essa massa celular, ela é capaz de produzir enzimas hidrolíticas, essas enzimas hidrolíticas vão destruindo a parede endometrial e vão permitindo que essa estrutura vá adentrando. Como elas vão destruindo a parede, elas provocam o que a gente chama de decídua do endométrio, o que algumas mulheres têm no início dessa gestação, nesses primeiros dias, elas têm um pequeno sangramento. Às vezes é confundido com a menstruação, mas sangra muito pouquinho. Ah, não, eu fiquei menstruada, não tô grávida. Não era descida do endométrio, tá? Então, a implantação é o contato do blastocisto com o endométrio, o trofoblasto vai sofrer modificações in cito e sincício trofoblasto. Então, aqui seria o cito, aqui é a blastocele, aqui é o embrioblasto, e essa massa branca com essas bolinhas aqui está representando o sincício trofoblasto, que está adentrando ao endométrio. São o quê? Projeções digitiformes do sincício que invadem o endométrio. Vão fazer a decídua do endométrio. E por que adentra? Porque está liberando enzimas hidrolíticas que promovem justamente aquilo que eu comentei com vocês, a erosão do endométrio e que possibilita, portanto, a penetração do blastocisto, tá? Bom, à medida que a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem essa modificação de sincício para citotrofoblasto, o embrioblasto, ele também vai sofrer modificações. E ele vai deixar de ser embrioblasto e ele vai formar o embrião bilaminar. Bilaminar, porque são 2 folhetos embrionários inicialmente que se formam. Então, aqui a gente tem na figura, ó, aqui seria o sincício, aqui seria o cito, a cavidade. O que aconteceu com o embrioblasto? Ele deu origem ao ectoderma, que também é chamado de epiblasto, e ao endoderma, que também é chamado de hipoblasto. A cor de representar nos desenhos, em todos os livros que vocês forem pegar, e a forma correta de vocês representarem também nos desenhos de vocês, sempre o ectoderma é em azul e o endoderma é em amarelo. Isso é universal,
tá certo? O que a gente vai ter? O ectoderma é uma camada de células mais colunares, voltadas para o sincício trofoblasto, enquanto que o endoderma é uma camada de células mais achatadas, mais pavimentosas, voltadas para a blastocele, certo? Aqui a gente tem só uma outra representação, mostrando o embrioblasto se modificando, então, aqui, ó, em epiblasto e hipoblasto, ou ectoderma e endoderma. Então, o que a gente tem como eventos da primeira semana do desenvolvimento? A fertilização, que leva à formação do zigoto, as clivagens sucessivas. Aqui, antes da formação do blastocisto, a gente poderia colocar até a formação da mórula. Depois, a formação do blastocisto, início da implantação e a formação do embrião bilaminar. Isso ocorre, então, o que marca o término da primeira semana do desenvolvimento para o início da segunda semana do desenvolvimento é a formação do embrião bilaminar. É o marco do término da primeira semana do desenvolvimento embrionário. Agora a gente vai falar dos eventos da segunda semana do desenvolvimento embrionário. Vejam só, a gente tinha o quê? Vamos voltar aqui só um pouquinho. Isso aqui, certo? Um disco germinativo didérmico, né? Com 2 folhetos embrionários, um encostadinho no outro. Na segunda semana do desenvolvimento embrionário, vão começar a ter modificações no ectoderma e modificações no endoderma. Vão surgir estruturas aqui em cima e vão surgir estruturas aqui embaixo. Olhem só o que está acontecendo aqui, ó. Lembra que estava tudo encostadinho, né? Agora a gente tem aqui no ectoderma, ele se afastou lá do citotrofoblasto, surgiu uma camada de células pavimentosas aqui em cima e surgiu uma cavidade. Então, a primeira estrutura que se forma é a cavidade amniótica. Ela se forma através de um processo que é chamado de amniogênese por cavitação. A cavidade amniótica é o que vai dar origem à bolsa d'água. O que vai acontecer? A partir das células da ectoderma, elas vão dar origem a essas células pavimentosas aqui do teto da cavidade amniótica, que são os amnioblastos. E elas se afastam, porque elas começam a acumular líquidos aqui dentro e formam uma cavidade amniótica. Outra modificação que ocorre, a partir das células do hipoblasto, elas começam a se proliferar e migrar aqui, ó, ao redor, elas vão continuar migrando para cá, elas vêm daqui e migram para cá, formando o que a gente chama de membrana de Hauser. Quando tiver isso aqui completamente revestido, esta camada, que é originada a partir do hipoblasto, ela passa a ser chamada de membrana de Hauser. E aqui vai se formar uma cavidade. A cavidade que se forma aqui é o saco vitelínico primitivo. Então, o que a gente tem aqui, gente? Que o saco vitelínico primitivo, ele é revestido na parte superior pelo endoderma e no restante pela membrana de Hauser, que foi originada a partir da proliferação e migração de células do próprio hipoblasto. A cavidade amniótica, ela é formada no teto pelos amnioblastos, os quais foram originados do ectoderma, e na base pelo próprio ectoderma, certo? Isso é bem importante. Aqui a gente tem um outro desenho esquemático mostrando, então, a cavidade amniótica, em amarelo, o sincício trofoblasto, essa camada ao redor, o citotrofoblasto, aqui, internamente, a membrana de Hauser, e aqui o endoderma. Essa cavidade, o saco vitelínico primitivo. Quando essa estrutura
com a cavidade amniótica, o saco vitelínico, ela se torna completamente implantada na parede endometrial, vai se formar um tampão que indica o final da implantação. Esse tampão, ele é constituído de coágulo sanguíneo e sua função, aqui o tampãozinho, a sua função é proteção da estrutura que foi completamente implantada. Então, aqui a gente tem a estrutura completamente implantada, rodeada em cor de rosa pelo citotrofoblasto. Essas estruturas aqui ao redor, com essas em vermelho, nesse begezinho, é o sincício trofoblasto, cavidade amniótica, ectoderma, endoderma, saco vitelínico primitivo e membrana de Hauser. O que a gente tinha antes aqui? Só um pouquinho, ó. Nós tínhamos que a membrana de Hauser, ela estava encostada no citotrofoblasto. O que vai acontecer agora? Vai surgir essa camada de células em vermelho aqui. Essa camada de células em vermelho é o mesoderma extraembrionário. O mesoderma extraembrionário, ele surge a partir da proliferação de células do epiblasto. Então, o epiblasto vai proliferar, vai dar origem a essas células, e essas células vão migrando, revestindo externamente a membrana de Hauser e internamente o citotrofoblasto, surgindo o quê? Mais uma cavidade aqui. Essa cavidade que vai se formar aqui é o celoma extraembrionário, ou também chamado de cavidade coriônica, certo? Então, aqui a gente tem cavidade amniótica, saco vitelínico, e aqui celoma extraembrionário, citotrofoblasto e sincício trofoblasto. Nesse outro esquema, cavidade amniótica, ectoderma, endoderma, saco vitelínico e aqui celoma extraembrionário, tá? Aqui é membrana de Hauser, né? E aqui é o citotrofoblasto, mesoderma extraembrionário seria essa linhazinha azulzinha que está em volta aqui, e o que reveste a cavidade coriônica, que é o quê? Mesoderma extraembrionário mais citotrofoblasto, é o que a gente chama de córion. Então, aqui a gente tem nesse esquema, aqui o resumo, primeiro vamos falar do resumo dos eventos. Formação do saco vitelínico, formação também da cavidade amniótica, que não está aqui, formação do mesoderma extraembrionário, formação da cavidade coriônica, que é revestida pelo córion, e agora a gente já vai falar na sequência agora a formação das vilosidades coriônicas primárias. Então, aqui a gente tem as lacunas vasculares, que a gente já vai falar delas também. Aqui são as velocidades coriônicas primárias, que nós já vamos falar na sequência. Aqui o pedúnculo de tecido conjuntivo, cavidade amniótica, saco vitelínico, ectoderma e endoderma. Aqui o córion revestindo a cavidade coriônica, tá? E o mesoderma extraembrionário. Ao mesmo tempo, então, que tem esses eventos todos acontecendo, a gente vai ter o início da formação da circulação útero-placentária. Lá no sincício trofoblasto vão começar a surgir aqui, ó, lacunas, espaços. Esses espaços vão começar a formar vasos sanguíneos, capilares sanguíneos. Essas lacunas passam a ser preenchidas por sangue materno e secreção das glândulas endometriais. E começam a haver, então, trocas metabólicas com as membranas extraembrionárias. E forma-se também o pedúnculo embrionário.
Então, isso aqui é o início da formação da placenta. As vilosidades coriônicas primárias representa o início da formação da placenta. Isso é o que, gente? Então, aqui a gente tem, ó, o mesoderma extraembrionário. Aqui nós temos essas célulazinhas aqui, o citotrofoblasto, e em azul, o sincício trofoblasto. Então, as vilosidades coriônicas primárias, que representam o início da formação da placenta, elas são o quê? São proliferações do citotrofoblasto em direção ao sincício trofoblasto e que vão ser coincidentes com aquelas lacunas vasculares que estão se formando no sincício trofoblasto, que vão penetrar, portanto, na parede endometrial. Ao final da segunda semana, a gente tem essa estrutura aqui, tá? Aqui é todo o sincício trofoblasto, a formação útero-placentária, cavidade amniótica, saco vitelínico e cavidade coriônica, mesoderma extraembrionário, mesoderma extraembrionário. E aqui seria o embrião bilaminar. Aqui é uma foto de histologia, só que em preto e branco, mostrando aqui toda a região do endométrio, com as glândulas endometriais, os vasos sanguíneos, aqui o epitélio, aqui o tampão, que faz o pluguezinho lá, né, que para proteger a implantação, e aqui nós teríamos o disco embrionário. Aqui a gente tem ele aumentado. Então, aqui nós teríamos, não dá para ver muito bem, mas seria o âmnion compactado aqui em cima, o hipoblasto aqui embaixo, o epiblasto aqui em cima, aqui seria o citotrofoblasto, o celoma extraembrionário, a vesícula umbilical primária, saco vitelínico primário, e aqui o mesoderma extraembrionário. Aqui seria também, aqui toda a parte de lacunas vasculares, disco embrionário, cavidade amniótica, saco vitelínico, em aumento maior aquela região do meio. Aqui, o trofoblasto, pedúnculo de tecido conjuntivo, cavidade amniótica aqui em cima, disco embrionário didérmico, epiblasto e hipoblasto. O hipoblasto é esse aqui, epiblasto, esse aqui. E aqui saco vitelínico e aqui celoma extraembrionário ou cavidade coriônica. Desculpa, gente. Ah, acabou. Era o último slide. Então, esses são os eventos da segunda semana do desenvolvimento embrionário. Não sei se vocês têm alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa. É muito nome, viu, gente? É muito nome. Então, assim, assistam depois de novo a aula, façam um esquema, assim, eu sempre recomendo que façam tipo um fluxograma, o que vai dando origem ao que, para que vocês consigam fazer uma linha de raciocínio. Porque na êmbrio tem muita nomenclatura muito específica. Então, se vocês fazem um esquema assim, zigoto, aí depois tem as clivagens, dá origem à módula, ao blastocisto vai dar origem ao embrioblasto. Embrioblasto tem o quê? Trofoblasto e embrioblasto, né? No blastocisto, trofoblasto e embrioblasto. Aí o trofoblasto vai dar origem ao quê? Depois sincício e citotrofoblasto. Daí o embrioblasto, ectoderme e endoderme, sabe? Para vocês irem direcionando a linha de raciocínio. Alguém ia falar, perguntar?
Professora, eu tenho uma dúvida, mas não é da matéria, é sobre a tarefa que você colocou lá na UFPR Tá, Virtual. pode falar. Eu não entendi muito bem. É para a gente fazer desenhos para colocar naquela nossa pasta e Isso, depois você... porque como a gente não tem material biológico, lâmina, de primeira, segunda e terceira semana do desenvolvimento, eu peço sempre para vocês irem nos livros e procurarem os desenhos esquemáticos, mostrem lá, por exemplo, até tinha lá nos slides ali, processo de clivagem. Então, do zigoto até a formação do blastocisto, desenhar um blastômero, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 8, daí do 8 pode ir direto para a mórula, depois o blastocisto. Então, é para desenhar essas estruturas e indicar, até aqui está ocorrendo na cavidade uterina, na tuba uterina, na tuba. Daqui adiante está ocorrendo na cavidade uterina. E fazer essa indicação e, de preferência, colocar uma descrição também da estrutura. Então, e daí, depois, entrando em primeira semana, fazer o desenho lá, ele, como tinha ali naquele slide, mostrando a formação do sincício, do citotrofoblasto com o embrião bilaminar. Fazer esse desenho também, porque esses desenhos ajudam vocês na hora de estudar. Então, é para desenharem essas estruturas, esses esquemas todos vocês encontram nos livros de embriologia. Conseguiu entender, Ana Flávia? Uhum, consegui. E aí, assim, a gente tem que tirar foto e mandar no UFPR Virtual? Não. Vocês vão colocar levar na aula prática para mim, eu vou vistar e vocês vão colocar na pasta. Ah, tá bom. Aqui lá tá como prazo para entrega, eu fiquei pensando, será que a gente tem que Só enviar porque alguma eu coisa? esqueci de desabilitar aquele prazo lá, Tá bom. tá? Por isso que ficou com prazo, mas vocês vão levar presencialmente daí. Tá, e só para confirmar, semana que vem, então, não vai ter aula presencial, já que não tenho que... Isso. Daí não tem aula presencial, porque eu não tenho material para mostrar para vocês. Beleza. Tá bom? Uhum. Então tá bom. Obrigada. De nada. Prof, tá me Oi, ouvindo? tô ouvindo. Eu mandei mensagem para você na segunda, mas você não chegou a me responder sobre Nossa, não vi. sobre a última atividade dos gametas lá. Eu fiquei meio perdida, né, sobre relação ao prazo, aí eu acabei não entregando. E eu queria saber se nas próximas atividades da UFPR Virtual você pode deixar com prazo lá para não correr esse Mas problema eu sempre novamente. ponho prazo. Nessa última não tava, nessa dos gametas. Deixa eu entrar aqui. Já vejo já. Beleza, obrigada. Ah, eu não tinha colocado mesmo. Eu vou deixar aberta, então, até segunda-feira, pode ser? Pode ser sim, beleza, prof. Ah, Obrigada. eu vou deixar até dia 18. Tá Eu bom. tinha colocado no lugar errado. Pronto, já arrumei, tá? Obrigada, prof. De nada. Mais alguma coisa, meninas? Não? Então é isso, gente. Bom final de semana. Qualquer coisa, mandem mensagem.
A Heloísa manda mensagem para mim, senão a gente se vê na próxima sexta-feira, tá bom? Ó, prof, a Ingrid mandou mensagem no chat ali. Ah, deixa eu ver. Da primeira semana é o quê? O Gênese? É. Tá, eu vou deixar. Essa tava com data também. Essa tinha data limite. Ficou aberta 8 dias. Vou deixar até segunda também só. Daí depois eu não abro mais, tá, gente? Pronto. Não, dessa tava com prazo. Não tava sem prazo, não. Acabei de olhar. Ela tava com prazo, tava certinho. Tava com 8 dias para fazer. Tá? Mas já tá aberta até segunda-feira lá. Então tá bom, gente. Então, bom final de semana e até semana que vem. Tchau, prof. Obrigada, Tchau. prof. Obrigada a vocês, meninas. Tchau, professora. Tchau, prof. Feliz dia dos professores. Obrigada.